Muito antes que as águas do juízo cobrirem a terra, antes que nações surgissem e caíssem, antes de Abraão, Moisés e Davi, viveu um homem cuja vida rompeu o véu entre o céu e a terra. Seu nome era Enoque, filho de Jared, justo, sábio e um mestre artesão. Mas não foi apenas a sua habilidade que o distinguiu, foi o seu coração. Deus olhou para Enoque com favor e o escolheu para uma missão inimaginável: testemunhar os mistérios dos céus, contemplar a beleza da ordem divina e registrar tudo o que viu para as gerações que ainda viriam. Essa é a jornada de Enoque, preservada na antiga tradição conhecida como o segundo livro de Enoque, uma ascensão através dos 10 céus. É uma história de temor e maravilha, de misericórdia e juízo, de harmonia cósmica e glória divina. Uma jornada que abre a cortina sobre realidades tão grandiosas que ultrapassam as palavras humanas, mas são importantes demais para serem ignoradas. Através dos olhos de Enoque, vemos a santidade absoluta de Deus, a responsabilidade de anjos e homens e a esperança reservada aos justos. O que você vai ler agora é uma nova e fluida narração dessa história estruturada, reflexiva e escrita, para que você não apenas compreenda, mas sinta o pulsar de cada revelação. E enquanto caminhamos com Enoque pelos céus, surge uma pergunta inevitável, a mesma que a história nos faz. O que faremos com esse conhecimento? Enoque tinha 165 anos quando seu filho Matusalém nasceu. Ele continuou a andar fielmente com Deus por mais 200 anos. Ao todo, viveu 365 anos, um número que logo refletiria o ritmo dos céus que lhe seriam revelados. Foi no primeiro dia do mês. Enoque estava deitado, descansando em sua casa. O sono o alcançou, mas não trouxe a paz que ele esperava. Uma grande angústia invadiu o seu coração durante a noite, e lágrimas escorreram de seus olhos adormecidos. Ele não sabia o que o perturbava, nem o que estava prestes a acontecer. Então, eles apareceram. 2 homens, ou melhor, não homens como conhecemos, estavam à cabeceira de sua cama. Eram radiantes além de qualquer comparação terrena. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos ardiam como fogo vivo. De seus lábios saía uma chama que queimava, mas não consumia. Suas vestes reluziam em púrpura real. Suas asas eram mais brilhantes do que o ouro. Suas mãos mais brancas do que a neve. Eles não eram aterrorizantes por serem cruéis, mas por serem santos. Enoque levantou-se, tomado de temor, e os saudou. Seu rosto se transformou de pavor, mas as primeiras palavras deles foram de bondade. Coragem, Enoque, não temas. O Deus eterno nos enviou até ti. Hoje tu subirás conosco ao céu. Diz aos teus filhos e a toda a tua casa o que devem fazer na tua ausência, e que ninguém te procure até que o Senhor te devolva a eles. Obediente mesmo em meio à urgência, Enoque apressou-se em chamar seus filhos Matusalém, Regim e Gaidade, e toda a sua casa. Ali, à porta da sua própria história, falou com um coração que tremia, mas permanecia firme. Ouçam-me, meus filhos. Não sei para onde vou, nem o que me acontecerá. Por isso, não se afastem de Deus. Não se prostrem diante da obra das mãos humanas, nem diante de coisas sem vida que o Senhor não fez. Elas perecerão, e aqueles que confiarem nelas ficarão desiludidos. Que o Senhor fortaleça os vossos corações no santo temor dele. Não me procurem até que o Senhor me devolva a vocês. Depois de dizer essas palavras, Enoque entregou-se aos mensageiros. Eles o ergueram sobre suas asas e o levaram às alturas, colocando-o sobre as nuvens. O que ele viu em seguida, nenhum olho humano havia contemplado, e ainda assim ele veria por todos nós.
Enoque olhou e viu o éter, o véu do espaço. Os anjos o colocaram no primeiro céu. Ali, ele contemplou um mar vasto, maior do que qualquer mar da terra. Foi apresentado aos anciãos e governantes das ordens celestiais e viu 200 anjos encarregados das estrelas e do seu serviço aos céus. Eles voavam em circuitos incessantes, servindo aqueles que percorrem as rotas celestiais. Enoque viu ainda os depósitos da neve guardados por anjos vigilantes, as nuvens onde se recolhem e de onde são enviadas, o tesouro do orvalho suave como óleo, perfumado como as flores da terra, conservado por muitos anjos, que abrem e fecham esses tesouros conforme a ordem de Deus. Nada na criação é aleatório, tudo é ministrado. Os mensageiros conduziram Enoque ao segundo céu, onde a escuridão era mais densa do que qualquer sombra na terra. Ali, ele viu prisioneiros anjos caídos suspensos, vigiando, aguardando o julgamento sem fim de Deus. Estavam revestidos de trevas, e seus rostos eram mais terríveis do que a própria noite. Choravam sem cessar. Por que estes estão tão atormentados? Perguntou Enoque. Estes, responderam os mensageiros, são os apóstatas de Deus. Não obedeceram aos seus mandamentos, mas seguiram os seus próprios conselhos e se desviaram com o príncipe deles, que está preso no quinto céu. Comovido de compaixão, Enoque ouviu o clamor deles. Homem de Deus, ora por nós. Mas ele respondeu com humildade. Quem sou eu, simples mortal, para orar por anjos? Quem sabe para onde vou ou o que me acontecerá? Quem orará por mim? Há ordem no céu, até mesmo no juízo. Das trevas, Enoque foi elevado ao esplendor. No terceiro céu, viu uma beleza indescritível. Árvores floridas, frutos que perfumavam o ar, uma harmonia de vida sem qualquer sinal de corrupção. E no centro estava a árvore da vida gloriosa, radiante, inefável. Seu brilho era dourado, vermelho vivo e como fogo, mais adornada do que qualquer coisa na criação. Dava todos os tipos de frutos, suas raízes alcançavam os confins da terra, ligando o que é corruptível ao que é incorruptível. Deste lugar sagrado fluíam 4 rios, 2 de mel e leite, 2 de óleo e vinho. Eles se dividiam em 4 correntes que rodeavam suavemente o Éden e depois corriam pela terra, cumprindo seus percursos assim como os outros elementos da criação. Ali, nenhuma árvore era estéril, todo lugar era abençoado. 300 anjos resplandecentes guardavam o jardim, cantando sem cessar e servindo ao Senhor com vozes doces e reverentes. Que lugar doce é este? Disse Enoque. E os mensageiros responderam, este lugar foi preparado para os justos, para aqueles que suportam a ofensa, desviam os olhos da iniquidade, julgam com justiça, alimentam os famintos, vestem os nus, erguem os caídos, amparam os órfãos, andam sem culpa diante do Senhor e servem somente a Ele. Para eles, este lugar é herança eterna. Mas o terceiro céu também revelou um lado temível, um setor ao norte, repleto de fogo sombrio, trevas cruéis, frio cortante, sede, correntes que fazem tremer, e anjos implacáveis segurando instrumentos de juízo. Esse é o destino daqueles que desonram a Deus com violência, feitiçaria, inveja, roubo e assassinato, daqueles que corrompem crianças, dos que oprimem os pobres para enriquecer, dos que se prostram diante de ídolos sem vida e imagens impuras. O céu é doce, mas não é barato. Enoque foi levado ao quarto céu, onde contemplou os caminhos do sol e da lua. A luz do sol era maior do que a da lua. O seu movimento era maravilhoso e incansável, corria com a velocidade do vento, sem descansar dia ou noite. Com ele seguiam 4 grandes estrelas,
e com cada uma havia 1000 estrelas menores ao todo, 8.000 que correm com ele durante o dia. 15 miríades de anjos serviam ao sol, e à noite uma multidão de seres alados saía adiante da sua roda de fogo. 100 anjos acendiam o sol, dando-lhe luz e calor. Enoque viu criaturas chamadas fênixes e chalquidri, seres maravilhosos, com aparência semelhante ao arco, íris, corpos imensos e asas multiplicadas. Eles serviam ao sol, levando calor e orvalho, conforme a ordem de Deus. Foi colocado nos portões do sol no leste, de onde se define a ordem do ano, estações, meses e dias. Ele mediu 6 portões pelos quais o sol entra, e outros 6 no oeste, por onde ele se põe. Por esses portões, o sol completa os 365 dias e 1/4 do ano. À noite, o sol passa sob a terra durante 7 grandes horas, guardado por 400 anjos. Quando chega a 8ª hora, aproximando-se do leste, traz sua coroa de luz, e os pássaros do céu despertam, batendo suas asas e cantando ao doador da luz. Amanhã não é apenas um fenômeno do clima, é adoração. Ele também foi mostrado o percurso da lua, 12 portões, ventos de entrada e saída, meses contados com precisão, alguns de 31 dias, outros de 30, e um de 28 dias, completando 354 dias ao todo. O ciclo da lua diferia do ciclo do sol por 12 dias, e essa diferença se acumulava e se ajustava dentro da grande harmonia dos anos. O céu mede o tempo com perfeição, e o tempo é servo de Deus. Depois, Enoque chegou ao 5º céu. Ali viu incontáveis guerreiros, chamados Grigórios vigilantes de poder antigo, maiores que gigantes, com aparência humana, mas espírito abatido. Seus rostos estavam murchos, suas bocas fechadas, e todo aquele céu parecia privado de louvor e serviço. Enoque perguntou: "Por que estão tão abatidos? Porque aqui não há adoração?" Os mensageiros responderam: "Estes são os vigilantes que rejeitaram o Senhor da Luz com seu príncipe, aquele que conheces como Satanael. Alguns desceram à terra, olharam para as filhas dos homens, quebraram seus votos e tomaram mulheres para si. Contaminaram a terra com suas ações, geraram gigantes e espalharam a injustiça. Eles foram julgados e seus companheiros estão presos nas trevas." Com compaixão e firmeza santa, Enoque lhes disse: "Vi os vossos irmãos e os tormentos deles, e orei por eles, mas o Senhor decretou a sentença até que o céu e a terra passem. Por que demorais no serviço? Humilhai-vos diante do Senhor, para que não aumenteis a vossa dor." Ao ouvirem essas palavras, 4 trombetas soaram ao mesmo tempo, e os Grigori levantaram a voz num clamor triste, mas glorioso. Até os lábios cheios de angústia voltaram a adorar. O 6º céu se abriu com um brilho indescritível, 7 fileiras de anjos brilhando como muitos sóis, iguais em dignidade e unidos no mesmo propósito. Lá estavam os governantes da ordem cósmica, os escribas celestiais, que registram os movimentos das estrelas, os que medem as fases da lua e o curso do sol, aqueles que zelam pelo bom governo do mundo. Quando o mal cresce sobre a terra, são eles que entregam comandos e instruções da parte de Deus, cantam com vozes fortes e doces, servindo ao Senhor em cânticos de louvor que nunca cessam. Ali também estavam os anjos responsáveis pelas estações e pelos anos, pelos rios e mares, pelos frutos da terra, e até por cada folha de erva mordomos da vida, guardiões da abundância. Havia também os escribas celestiais, que escrevem as almas dos homens, registrando cada ato e cada suspiro diante do Senhor.
Entre eles estavam 6 fênix, 6 querubins e 6 seres de 6 asas, cantando um cântico indescritível, alegrando-se diante do Senhor, aos pés do seu trono. Sua música não era uma performance, era a própria realidade em harmonia com Deus. Então, Enoque foi elevado ao 7º céu. Uma grande luz o envolveu, e ele viu legiões flamejantes de arcanjos, domínios, potestades, autoridades, tronos, querubins, serafins e seres cheios de olhos. 9 ordens, 9 fileiras de luz, movendo-se com perfeita unidade e ordem. Enoque estremeceu, sua alma tremeu dentro dele, mas os mensageiros repetiram: tem coragem, não temas. À distância, Enoque viu o Senhor assentado num trono exaltado, além de qualquer pensamento humano. E ainda assim, acima do 7º céu havia mais. Os mensageiros tinham chegado ao limite da sua missão e o deixaram. Enoque ficou sozinho no fim do 7º céu. Ele caiu com o rosto em terra e clamou: ai de mim! O que me aconteceu? Na sua misericórdia, o Senhor enviou o arcanjo Gabriel até Enoque. Tem coragem, disse ele. Levanta-te e vem comigo. Enoque respondeu: minha alma desfalece de medo. Eu me apoiei naqueles que me trouxeram até aqui. Então Gabriel o ergueu, como uma folha levada pelo vento, e o conduziu à presença de Deus. Enoque vislumbrou o 8º céu, chamado Musaloth, o lugar que governa as estações e o círculo das 12 constelações. Ele viu a ordem da seca e da chuva, do calor e do frio, todos se movendo em harmonia sob o comando de Deus. Depois viu o 9º céu, chamado Cuxavim, a morada das estrelas e das constelações celestes. E Enoque compreendeu. Aqueles não eram apenas pontos de luz, mas servos organizados, obedientes, sustentados por uma vontade maior do que o próprio cosmos. Finalmente, Enoque foi levado ao 10º céu, chamado Aravot. Ali, as palavras não são suficientes. Ele viu o semblante do Senhor como ferro incandescente no fogo, lançando faíscas terrível, belo, indescritível. E Enoque pensou: quem sou eu para falar de tamanha maravilha? Quem pode contar o número de suas ordens, a variedade de sua voz, a beleza do seu trono, ou a disposição dos querubins e serafins ao seu redor? Tomado de temor, ele caiu com o rosto em terra. Mas o Senhor, em uma bondade que é também força, falou: coragem, Enoque, não temas. Levanta-te e permanece diante da minha face para sempre. O arcanjo Miguel ergueu Enoque e o trouxe para perto. Então o Senhor disse aos seus servos, como que provando sua obediência, que Enoque permaneça diante da minha face eternamente. E os gloriosos responderam: que Enoque permaneça conforme a tua palavra. O Senhor disse: Miguel, tira de Enoque suas vestes terrenas, unge-o com o meu óleo suave e veste-o com as minhas vestes de glória. Miguel obedeceu. O óleo brilhava mais que uma grande luz, suave como orvalho, perfumado como um jardim ao amanhecer. Quando Enoque olhou para si mesmo, viu que estava como os seres gloriosos, não por mérito próprio, mas pela unção do Senhor. Então o Senhor chamou um arcanjo chamado Pravuil, escriba de sabedoria veloz e profunda. Traz os livros dos meus tesouros. Pega uma pena para escrever depressa. Dá a Enoque os livros escolhidos de conforto e sabedoria. Pravuil obedeceu e ensinou Enoque os mistérios do céu, da terra e do mar, os caminhos dos elementos, as vozes do trovão, o movimento do sol e da lua, os circuitos das estrelas, as estações, os anos, os dias e as horas, o sopro dos ventos, o número dos anjos e a forma dos seus cânticos. Ensinou-lhe também sobre os idiomas dos homens, suas vidas, mandamentos, instruções
e os cânticos que sobem como incenso dos corações fiéis. Senta-te e escreve, disse Pravuil. Escreve todas as almas da humanidade, todas as que ainda hão de nascer, e os lugares preparados para elas na eternidade. Pois todas as almas são conhecidas por Deus, mesmo antes da criação do mundo. Por 30 dias e 30 noites, Enoque escreveu sem erro. Registrou 366 livros, um derramar abundante de revelação e ordem, não por orgulho, não por poder secreto, mas como testemunho. Então o Senhor chamou novamente Enoque e disse: Amado, senta-te à minha esquerda com Gabriel. Enoque se curvou e ouviu enquanto o ancião de dias revelava o primeiro amanhecer da realidade. Tudo o que vês, eu te digo, até aquilo que foi formado do que não existia, antes que algo fosse visível, eu sozinho me movia entre o invisível. Procurei e não encontrei descanso, pois estava criando todas as coisas. E pensei, colocarei fundamentos, trarei a criação do invisível ao visível. E assim foi. Nessas palavras havia a bondade e o poder de Deus. Antes das estrelas, havia amor. Antes das estações, havia propósito. Antes das leis da natureza, havia o legislador. Enoque não viu um universo frio. Ele viu um Deus pessoal, que cria com intenção e guarda sua aliança com sabedoria. Os 10 céus abriram-se como uma grande catedral, revelando um mundo que não é aleatório, mas reverente. Não é caótico, mas cuidadosamente administrado. A criação inteira é um coro, a neve e o orvalho, o vento e as estrelas, o sol e a lua todos se movem, segundo uma sabedoria que ultrapassa nosso entendimento. Nada vaga ao acaso, tudo é ministrado. O universo é ao mesmo tempo templo e orquestra, afinado pela vontade daquele que o fez. E porque ele o governa, não estamos perdidos dentro dele, somos cuidados. Dentro dessa harmonia, a santidade não aparece como distância fria, mas como beleza com peso. Os céus pulsavam com adoração, uma música indescritível e, ainda assim, perfeitamente adequada. Os anjos tomam seus lugares, os rios seguem seus cursos, as estações cumprem seu tempo e cada folha de relva recebe sua porção. A ordem que vislumbramos não é uma máquina, mas reverência em movimento, um mundo organizado porque Deus é digno de tal ordem. Contudo, essa glória não apaga a justiça, ela a esclarece. Nas sombras do segundo céu e nas regiões do norte do terceiro, vemos que o juízo é firme e justo. O choro dos anjos apóstatas nos lembra que o pecado nunca é uma ferida trivial. Os lugares de tormento não foram moldados por crueldade, mas por uma gravidade moral que se recusa a mentir sobre o mal. Isso traz temor ao coração, mas também consolo. Os oprimidos são vistos e a maldade não vencerá para sempre. E ainda assim, o cântico da misericórdia se ergue. O paraíso foi preparado para aqueles que perseveram, para os que alimentam os famintos, vestem os pobres, levantam os caídos, cuidam dos órfãos, para os que se afastam da iniquidade e servem ao Senhor. Aqui, misericórdia não é indulgência frágil, é fruto. O céu conhece a justiça e os justos sabem que precisam da graça. Por isso, a transformação não é obra humana. Enoque não subiu por sua própria capacidade, ele foi ungido, revestido e glorificado por Deus. A salvação segue esse mesmo padrão. Deus levanta, Deus purifica, Deus veste. Não invadimos o céu com as nossas obras, o céu se aproxima e nos reveste com uma glória que jamais poderíamos tecer. Assim, a revelação é uma responsabilidade. Enoque recebeu mistérios não para satisfazer curiosidades, mas para exercer mordomia, escrever, ensinar, advertir, consolar.
Cada visão exige uma resposta. Humildade diante da santidade, obediência no cotidiano e esperança que se inclina para o futuro. Nessa perspectiva, a fé não é fuga da realidade, é alinhamento com a música mais profunda da criação. A jornada de Enoque pelos céus pertence ao passado antigo, mas sua mensagem continua a respirar no presente. As visões que ele recebeu não estão trancadas na história, elas ecoam as verdades que a Escritura sempre proclamou. Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso e Ele reina soberano sobre o céu e a terra. Isso nos leva a uma pergunta essencial para os dias de hoje. Como devemos viver à luz daquilo que Enoque testemunhou? Enquanto Enoque permanecia em Aravot vestido, ungido e comissionado, foi-lhe concedida uma visão que poucos poderiam suportar. E, no entanto, o momento mais surpreendente não foi o espetáculo das estrelas, nem o trono flamejante, nem mesmo as incontáveis hostes celestiais. Foi a voz que lhe disse: Amado. Foi o mandamento que o ergueu: Tem coragem, não temas. Permanece diante da minha face por toda a eternidade. No fim de cada visão, além de cada porta e medida, além do temor e da maravilha, está um Deus que fala. Os céus são vastos, sua palavra é próxima. As constelações são antigas, sua misericórdia se renova a cada manhã. Os anjos cantam, ele nos convida a cantar com eles. E nós, o que faremos com esse conhecimento? Vamos nos afastar, distraídos por ídolos que nunca poderão nos amar? Ou voltaremos ao Criador com corações humildes e mãos abertas? Ignoraremos o clamor dos pobres e o chamado à santidade? Ou caminharemos em justiça, preparando nossa alma para a herança eterna sussurrada no jardim do terceiro céu? A decisão não é feita apenas em momentos dramáticos. Ela é feita nas manhãs comuns, em pequenos gestos de fidelidade, em sacrifícios escondidos, em orações claras ou quebradas. A jornada de Enoque é um convite não à fantasia, mas à fidelidade. Dos depósitos da neve aos átrios da luz, das tochas do juízo aos cânticos do paraíso, Enoque testemunhou um cosmos despertando a vontade do seu Criador. Ele viu os rebeldes acorrentados, os justos preparados para a alegria, as estrelas presas aos seus caminhos e o trono que não precisa de artesão. Foi ungido, revestido e confiado com palavras para abençoar o mundo. E agora, essas palavras chegam até nós. Então, respondamos assim: busquemos o Senhor enquanto se pode achar. Alimentemos, vistamos e levantemos os caídos, não para ganhar o céu, mas porque o céu já se inclinou até nós, em amor. Renunciemos aos ídolos mortos e abracemos o Deus vivo. Tremamos onde o temor é sábio, rejubilemos onde a alegria é santa e esperemos onde a esperança é certa. Que nós, como Enoque, andemos com Deus nos nossos dias e deveres até a hora em que também formos chamados para uma glória indescritível. E quando esse dia chegar, que possamos permanecer diante do seu trono, não vestidos das nossas obras, mas da sua graça, e nos juntar ao cântico que nunca termina. Santo, santo, santo é o Senhor. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Se esta jornada tocou o seu coração, partilhe com alguém que precise de esperança. Inscreva-se para mais explorações dos mistérios e misericórdias da Bíblia. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.